Salve Maria Santíssima. Vamos falar o que Santo Tomás de Aquino fala sobre a soberba, como início de todos os pecados. Eu só vou ler a parte onde ele já vai respondendo mesmo e colocando essa afirmação. Em sentido contrário, é o que diz o livro do Eclesiástico. O início do pecado é a soberba. Respondo. Alguns dizem que a soberba significa três coisas: o apetite desordenado da própria excelência, e assim é um pecado especial. Segundo ponto, um certo desprezo atual de Deus, com efeito de não submissão aos seus mandamentos, então se diz que é um pecado geral. E o terceiro ponto, uma certa tendência da natureza corrompida a este desprezo, e assim dizem que é o início de todo pecado. Ela difere da avareza, porque a avareza no pecado diz respeito à conversão ao bem imutável, na qual o pecado encontra de certo modo seu alimento e sustento. É por isso que a avareza se diz raiz, mas a soberba no pecado diz respeito à aversão de Deus, cujo preceito o homem recusa aceitar. É por isso que soberba é chamado início, porque é pela aversão que começa a razão do mal. Embora essas coisas sejam verdadeiras, não são segundo a intenção do sábio, que disse: o começo de todo pecado é a soberba. Com efeito, claramente ele fala da soberba enquanto apetite desordenado da própria existência, como se vê claramente no que se segue. Deus destruiu os tronos dos chefes orgulhosos. É disto que o autor fala em todo o capítulo. Eis porque deve-se dizer que a soberba, mesmo como um pecado especial, é o começo de todo pecado. Deve-se considerar que nos atos voluntários, como são os pecados, há duas ordens: a da intenção e a da execução. Na ordem da intenção, é o fim que tem razão de princípio, como acima se disse várias vezes. Ora, o fim do homem na aquisição de todos os bens deste mundo consiste em obter por eles uma certa perfeição e excelência. Por isso, na ordem da intenção, a soberba, que é o desejo da excelência, é tido como o começo de todo pecado. Mas na ordem da execução, é primeiro o que dá a oportunidade de realizar todos os desejos do pecado, o que tem a razão de raiz, a saber, as riquezas. Eis o porquê a avareza é tida na ordem da execução como a raiz de todos os males, como foi dito. Primeiro ponto. Portanto, deve-se dizer que a resposta está clara no que foi dito. Segundo ponto. Deve-se dizer que a apostasia de Deus é chamado o início da soberba, pela aversão, pois pelo fato que o homem não quer submeter-se a Deus, segue-se que ele quer de modo não ordenado sua própria excelência nas coisas deste mundo. Assim, nesta passagem, a apostasia não é tomada como um pecado especial, mas como uma condição geral de todo pecado, que é a aversão do bem imutável. Pode-se ainda dizer que a apostasia de Deus é chamado o início da soberba, porque é a sua primeira forma. Pertence, pois, à soberba não submeter-se a alguém superior, e principalmente não querer submeter-se a Deus. Daí vem que o homem se eleva indevidamente acima de si mesmo, segundo todas as outras formas de soberba. Terceiro ponto. Deve-se dizer que o homem ama-se a si mesmo enquanto quer sua excelência, porque é a mesma coisa amar-se e querer o bem para si. Portanto, é o mesmo afirmar que o início de todo pecado é a soberba, o amor próprio. A gente poderia chamar também de filáusia, né? Ele não fala aqui, mas em outros momentos, né, fala também desse amor desordenado. Filáusia é o amor de si contra si. Padre Paulo usa até a comparação de um drogado, né? A, ele se ama, mas ao mesmo tempo ele se destrói. Ele se destrói com um vício,
como se ele estivesse se amando, alimentando o vício. Então, um amor desordenado, um amor de si contra si, filáusia. Então, a gente viu um pouquinho que o orgulho ele é o princípio, de fato. Foi pelo orgulho que os anjos se tornaram demônios, é pelo orgulho que a inocência original do homem ela cessou em Adão e Eva e eles caíram feio. Então o orgulho vai querendo nos tornar independentes de Deus e é aquela voz do demônio, vós sereis como deuses, lá do início de Gênesis 3. E muitas vezes nós continuamos nessa mesma história, queremos ser deuses, queremos não depender de Deus, nos julgamos acima dos outros, por isso vamos caindo muitas vezes em pecados feios, pecados terríveis. Muitas vezes nós até estamos um pouco mais a passos largos no caminho espiritual ou ainda engateando e achando que já damos passos largos e Deus permite que nós possamos cair em alguns pecados. Não porque Deus queira que nós caiamos, mas para que o orgulho ele não possa ir tomando uma proporção tão grande que seja irreversível dentro de nós. É o caso da freira, onde São Felipe Neri ele foi incumbido de procurar uma freira que tinha um dom de milagres para investigar como era a vida dela. E chegando lá, ele foi descalço, né, e perguntou assim: "Você é a freira dos milagres?" Ela: "Sou eu, sim." E ele pediu para ela lavar os pés dele. Ele tinha ido a pé descalço, né? E ela falou: "Não, como é que você quer que eu lave os seus pés?" E foi rejeitando, porque ela se achava muita coisa, né? Achava que os dons que Deus a deu era dela, era mérito próprio. E depois São Felipe Neri vai contar ao Papa que aquela freira era uma grande soberba e o Papa, com muita sabedoria, coloca ela na clausura para que ela não se perca. Graças a Deus ela obedece, ela vai para a clausura, né? Mas a soberba estava fazendo uma mulher que tinha muitos dons se perder no caminho. Santo Agostinho fala que muitos correm, aliás, é melhor correr, aliás, é melhor andar lento, né, no caminho certo do que correr em direção ao caminho errado. Santo Agostinho vai falar também que é melhor um beato, aliás, um pecador humilde do que um beato orgulhoso, no sentido de que a pessoa tem um comportamento ótimo, não tem pecados mortais, mas ela se orgulha acima da graça de Deus, se acha que não foi a graça de Deus, mas foi ela mesma, e se acha no direito de julgar as outras pessoas, de condenar, de apontar, de sentir-se sempre superior. Então, peçamos a Deus a graça da santa humildade, né? Esse remédio para a soberba, um dos remédios, a humildade, o louvor e a obediência. Que Deus nos conceda hoje, neste dia, pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, que falava que a humildade é a verdade. Que o Senhor nos ensine esse caminho de cura, esse caminho de libertação, esse caminho de conversão.